Nessa semana a gente vai continuar explorando o planeta Terra. Você já aprendeu as camadas da Terra? Vamos relembrá-las? A crosta, o manto e o núcleo. A crosta terrestre é uma fina camada sólida. O manto, ele é quase líquido, né? Uma consistência pegajosa de rochas derretidas. E o núcleo, que é formado por minerais. Então, hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre a crosta terrestre. Para isso, você vai precisar abrir o seu livro lá na página 37. Se você não lembra bem as características das camadas da Terra, você pode retomar esse assunto lá com o seu material, tá? No começo do capítulo. Então, litosfera, a crosta terrestre. A crosta terrestre, então, ela não é uma camada linear. Ela tem relevo, tem rochas, tem solo. E hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre as rochas. Então, quais são os tipos de rochas e como elas atuam na composição da crosta terrestre, tudo bem? Então, lá na página 38, do que é feita a crosta terrestre? Principalmente por rochas. E o que são rochas? Rochas são conjuntos de minerais. Olha só, eu trouxe aqui um mineral que é a ágata, que é uma variação do quartzo. Então, a gente pode perceber as diferentes cores, a maneira como ela foi formada. Então, essa variedade de rochas, elas determinam tanto o relevo do local, quanto a origem também que teve aquela formação, né? Então, aquele ambiente. As rochas, portanto, elas são fundamentais para a gente entender como a Terra é formada e como ela é transformada, porque esse é um processo contínuo, tá certo? Vamos lá falar então sobre as rochas ígneas ou magmáticas. Quando a gente fala de magma, tenho certeza que você lembra do quê? Do vulcão, né? Então você já aprendeu sobre isso. O vulcão, ele libera o magma que está aqui no manto. Então o magma, quando é liberado para fora da crosta terrestre, ele recebe o nome de lava. Então, portanto, as rochas magmáticas, elas têm origem no magma, seja ele dentro ou fora daqui da própria crosta, tá bom? Então vamos lá. Então as rochas magmáticas, elas têm origem no magma, dentro ou fora da crosta terrestre. Eu trouxe aqui uma rocha magmática que teve origem fora da crosta terrestre, ou seja, pela lava. Então é uma rocha escura que tem formações. Ela é uma rocha vulcânica, portanto, tá? Então essa é uma rocha magmática. E aqui eu tenho uma rocha magmática que ela tem origem de dentro da crosta terrestre. É o granito, você conhece também, né? Muitas regiões têm granito. Esse aqui, mas o granito lá da minha casa, né, é diferente. Não, é que esse aqui não está polido, tá? Mas é o mesmo granito, então é que a gente percebe os diferentes minerais que formam o granito. São 3. Esse escurinho aqui, ó, se chama mica. Tem um clarinho, aqui tem um pedacinho bem legal pra gente ver, é o quartzo, e esse mais amarronzadinho aqui é o feldspato. Então são 3 minerais presentes no granito, tá bom? Então esse detalhamento você tem ali na página 38. Não esqueça também de acessar a RA, que mostra um pouquinho da formação das rochas ali próximo ao vulcão, tá certo? Já na página 39, a gente começa a ver um outro tipo de rocha que se chama sedimentar. Vamos lembrar um pouquinho dessa palavra. Sedimentar tem a ver com o quê? Tem a ver com sedimento. O que é um sedimento, afinal de contas? É um grão. Então, essas rochas, elas são formadas por grãos. Como que isso acontece? As rochas, então vamos pegar aqui, por exemplo, o próprio granito. Se o vento, a água, o gelo, a temperatura, a pressão começar a atingir essa rocha que está lá na crosta terrestre, ela vai começar a soltar grãos, sedimentos. E esses sedimentos, eles vão se acumular, vão ser pressionados com milhares e milhares de anos e vão originar uma outra rocha, que é chamada de
sedimentar. Então ela é chamada de sedimentar porque é formada por sedimentos. Você deve imaginar que uma rocha sedimentar, ela tenha uma característica própria que é a camada. Então aqui eu tenho uma rocha sedimentar, um xisto, e ele tem várias camadinhas aqui. Por quê? Porque cada camada, então formou lá uma camada de sedimentos, compactou ali. Daí vem outros sedimentos, depositam sobre a rocha, compacta, outra camadinha. Então você consegue na rocha sedimentar perceber essas camadas, tá bom? Bem diferente da rocha vulcânica, né? Então vejam lá a rocha vulcânica que se forma dentro da crosta, fácil de ver os minerais, que se forma fora da crosta, lá pela ação da lava, já com cores escuras, com características próprias da própria lava, né? E por último, a gente vai ver as rochas metamórficas. Então, o que acontece? Algumas vezes, vamos imaginar esse granito, tá? Então, o granito, ele veio de dentro aqui da crosta, mas ele saiu, certo? Então, pela ação do relevo e tal, da movimentação, ele saiu. Esse granito, ele pode formar sedimentos e originar uma rocha sedimentar, ou ele pode voltar para uma região interna da crosta e sofrer pressão, mudança de temperatura. E quando isso acontece, ele origina um outro tipo de rocha, tá certo? Então, o granito, ele vai originar uma rocha chamada gneiss, tá? Então, granito pressionado, modificado dentro da crosta, origina uma rocha chamada gneiss. Então, essa rocha que veio de uma outra rocha que foi transformada por pressão e temperatura é chamada de metamórfica. Vamos pensar na palavra metamórfica. Vem do quê? De metamorfose, transformação. Transformação do quê? De um outro tipo de rocha. Já o calcário, que é uma rocha sedimentar, quando ele é transformado e sofre pressão e temperatura, ele origina o mármore. É lógico que quando a gente fala assim das rochas, a gente fica pensando muito no aspecto teórico, parece que não tem muito a ver com o que a gente aprende no cotidiano, que a gente vê no cotidiano. Mas eu tenho certeza que se você olhar ao seu redor, você vai identificar muitas e muitas rochas, e quando você for na natureza, você vai começar a perceber, puxa, essa rocha tem camadas, olha, essa rocha tem um brilho, essa rocha solta pedacinhos. Se você pega uma rocha e ela está soltando grãozinhos, qual é a dica aí? É uma rocha sedimentar, né? Então, olha lá na página 41, a gente tem um experimento para identificar, para explorar algumas rochas. Se você tem algumas rochas perto de onde você mora, você vai poder fazer esse experimento na sua casa. Então, o que a gente vai observar nessas rochas? Qual é a cor? Então, há uma variedade de cores de rochas, né? Vejam essa aqui, por exemplo, é muito interessante, ela tem uma corzinha clara aqui no meio, é um veio de quartzo, é um mineral que ficou ali no meio da rocha. Então, ela é avermelhada e tem esse veio de quartzo. Olha que interessante. Essa aqui, já expliquei para vocês, é o granito. Com a ajuda de uma lupa, eu consigo identificar melhor os minerais que formam esse granito. Aqui, nessa rocha que é sedimentar, eu consigo olhar, olha, vou explorar ali as camadas, e aqui eu vou ver como a lava se solidificou. Tem espacinhos, parece que ela é meio porosa, mas ao mesmo tempo ela é tão resistente. Por quê? Porque a lava é assim. Então, parte dessa rocha se originou também da espuma da lava, e é por isso que ela é porosa desse jeito. Então, eu vou explorar as características das rochas. E outra coisa que eu posso fazer é colocar uma rocha na água, tá? Então, quando eu coloco a rocha na água, sabe o que eu posso averiguar? Eu posso verificar o volume da rocha. Porque já pensou, quanto que tem essa rocha aqui? Não dá para fazer um cálculo matemático, né? Como vocês já aprenderam a fazer.
Como que eu calculo o volume de um cubo, né? Dá para fazer um cálculo matemático. E na rocha, ela é toda irregular, não dá para fazer esse cálculo. Então, uma dica é você colocar na água e perceber o quanto subiu a água. Aqui eu tenho 350 ml de água, vou colocar a rocha aqui, olha lá, foi para 400 ml. Então, quanto que é o volume dessa rocha? 50 ml. Assim você começa a identificar, a caracterizar cada uma das rochas. Veja lá na página 42 agora, a gente vai explorar essa seção chamada Organize as Ideias, tá? Então lá na página 42 tem uma tabela comparando os tipos de rocha que você acabou de aprender. Rocha magmática tem origem onde? Já vimos isso, né? No manto, ou seja, no magma do manto. Quais os exemplos de rochas magmáticas? Mostrei aqui para vocês o granito, tem o basalto também, que é uma rocha muito presente nas cidades brasileiras, nas calçadas das cidades brasileiras. Então a gente tem o tipo de rocha sedimentar, que vem pelo acúmulo e consolidação de sedimentos desses grãos. O arenito, o calcário. Então a gente tem formações rochosas de arenito bem importantes pelo Brasil. Você pode pesquisar depois e descobrir onde ficam. A gente tem a rocha metamórfica que acontece pela transformação ou de rochas magmáticas ou de rochas sedimentares. O mármore é um exemplo. Ah, mármore e granito é a mesma coisa? Não, né? O mármore, então, uma rocha metamórfica e o granito, uma rocha magmática. Então agora você já aprendeu essa diferença. Para finalizar essa etapa, pegue lá o seu livro de atividades, você vai fazer a página 21, 22 e 23, tá certo? Então, finalizando o livro de atividades, você retoma o vídeo e vamos para a parte 2. Então agora a gente vai continuar a explorar as rochas como ciclo natural. Você já viu como é importante os ciclos naturais nos ecossistemas? Então a gente tem o ciclo do carbono, do oxigênio, da água, o ciclo da vida e agora a gente vai explorar os ciclos das rochas. Então as rochas também têm um ciclo? Sim, elas também têm um ciclo. Você já aprendeu que elas se transformam e isso segue, é uma parte do ciclo. Vamos lá na página 43 para poder explorar um pouquinho. Veja só, o magma que está ali dentro, né? A gente já viu aqui, está ali no manto, lá dentro da crosta terrestre, ele pode sair, originar uma rocha que pode voltar para dentro da crosta terrestre, sofrer metamorfose, derreter, voltar a ser magma. Então, esse sistema que une todos os tipos de rocha é chamado de ciclo das rochas. Uma rocha metamórfica pode se derreter e voltar a ser magma, uma rocha sedimentar pode se transformar em metamórfica e assim por diante. Sempre pensando no ciclo. Na natureza, é essa a base de tudo, é o ciclo e é assim que toda a vida, todo o ambiente se transforma, tá certo? Vamos explorar então ali na página 43, nós temos a atividade 2 do ciclo das rochas. Você vai ler a descrição do ciclo e vai enumerando. Você vai fazer também a atividade 1 e na página 44 vai fazer a atividade 3. E agora ali na página 44 a gente vai explorar uma questão que é muito interessante sobre por que estudar rochas. Por que estudar as rochas? Porque elas contam a nossa história. Então, a rocha não é só importante porque a gente usa a rocha para algo ou porque ela está no ambiente. No ambiente ela tem uma importância enorme para todos os seres vivos. Mas para a gente, como conhecimento, as rochas contam uma história. E que história elas contam? Elas contam uma história da vida humana, fundamentais, portanto, para estudos arqueológicos, e elas contam a história da vida na Terra, fundamentais para os estudos da paleontologia, o estudo dos fósseis. Vamos lá na página 44, a gente vai entender um pouquinho como essas rochas contam as histórias sobre os seres humanos.
Um dos primeiros recursos que os seres humanos aprenderam a usar foram as rochas. E é por isso que muito se fala sobre o uso de lanças, de instrumento feito de rochas. Veja lá na página 44, a idade da pedra lascada, a idade da pedra polida. Ah, mas aqui tá falando pedra, não fala rocha. Gente, pedra é uma forma comum de denominar a rocha. É a mesma coisa de você falar bicho e animal, mas quando a gente vai classificar, você vai falar sobre a classificação dos animais, ninguém vai falar a classificação dos bichos, né? Não é uma forma correta. Da mesma maneira aqui, a gente vai falar sempre em rocha e não em pedra, mas na história da vida humana, denominou-se esse período como pedra lascada e a pedra polida. Então, primeiro a pedra sendo usada para ferramentas e depois o ser humano aprendeu a polir essa pedra, essa rocha lá para poder utilizar também nas lanças, nas flechas. Muito legal, né? Muito interessante entender como as rochas fizeram parte da história humana. E ali na página 45, a gente começa a entender como as rochas contam a história da vida na Terra. Com certeza você já se interessou por algum assunto que tem a ver com fósseis. A história dos dinossauros, por exemplo, é inteiramente contada através dos fósseis. Esses animais estão extintos. Como que a gente sabe que eles existiram? Por causa dos fósseis. Olha lá na página 45, a gente vai ver um pouquinho do processo. O animal morreu, vem os sedimentos, compactam essa rocha, o corpo do animal fica ali prensado e ali no meio dessa rocha que é sedimentar, a gente tem o resto de um ser vivo. Esse resto pode ser uma pegada, pode ser um esqueleto, pode ser uma marca. Então esses restos de seres vivos, esses vestígios também de seres vivos, são os fósseis e eles nos contam como era a vida no passado, como eram os ambientes no passado. Tudo isso a gente consegue perceber analisando esses vestígios nas rochas sedimentares. Então vejam ali na página 45 como, olha lá, era o mar, depois formou o fóssil e agora a gente tem ali um animal preservado, né? Um resto de um animal preservado. Na página 45 também você vai encontrar esse símbolo aqui, ARA. Tá? Então é nessa RA, você vai usar o seu aplicativo, vai acessar essa RA e você vai poder explorar um sítio paleontológico. Por que que é paleontológico? Porque ali se estudam os fósseis, tá bom? Na página 46, a gente tem um outro tipo de fossilização. E aqui no Brasil, veja só, a gente tem diversos dinossauros. Você sabia disso? Que o Brasil tem muitos fósseis de dinossauros e inclusive fósseis de pegadas de dinossauros. Essa aqui, ó, que tá ali no item 4, fica lá na Paraíba. E aqui você vai ver a simulação de como se formaram essas pegadas de dinossauros. Muito legal, né? E terminando ali a página 46, a gente tem uma análise das diferentes épocas nas rochas. Então, quando a gente tem diferentes camadas e rochas com diferentes seres vivos, como a gente analisa isso? A última camada, ela sempre vai indicar o ser vivo mais antigo. Então, nesse exemplo aqui, essa última camada lá embaixo, que representa um ser chamado trilobita, ele é o ser mais antigo dessa formação. Então nós temos várias camadas e a primeira é a camada mais recente. Então, analisando diversos fósseis num perfil de rocha, a gente também pode descobrir diferentes épocas, certo? Vejam lá na página 47, você vai resolver essas atividades, agora que você já sabe mais sobre os fósseis, tá? E na primeira atividade, a gente tem um perfil de solo.
Ah, mas a gente estava falando de fósseis aqui, entrou um perfil de solo com rochas, mas também tem relação. Por quê? Porque as camadas do solo, elas são formadas por restos e rochas e também contam uma história a respeito desse ambiente. E da mesma forma que eu expliquei sobre os fósseis, a gente pode analisar e determinar qual é a camada mais antiga. Neste caso aqui, camada mais antiga é a camada A, que está lá por último, certo? Então, faça essas atividades aqui da página 47. Você vai poder fazer também lá no livro de atividades as páginas 24, as páginas 25. Olha que bacana a página 25, as pinturas rupestres que também usam as rochas para contar a parte da vida humana. E a página 26 com mais exemplos de fósseis e a importância disso no conhecimento que nós temos hoje sobre a vida na Terra. Tá certo? Então, pode fazer essas atividades. Não se esqueça de acessar o Positivo On. Lá tem uma trilha chamada Rochas e Fósseis, tá? Então, você vai acessar essa trilha, clica lá na aba Avaliação, faz todas as atividades. Ao final, você pode clicar no Saiba Mais e descobrir mais curiosidades sobre esse tema. E depois você volta aqui para a gente fazer a parte 3, tá bom? Do seu guia de estudo. Até lá! Para finalizar os estudos dessa semana, a gente vai retomar uma outra camada importante da Terra. Você sabe qual é? A camada de água. Ah, e temos também a camada de ar, hidrosfera e atmosfera. Então, a hidrosfera é toda a água do planeta e a atmosfera é a camada de ar que recobre o nosso planeta. Então, nós temos as camadas de dentro da Terra e temos as camadas também externas, água e ar, hidrosfera e atmosfera. E com isso a gente compõe o sistema terrestre. Então o sistema terrestre é esse sistema do núcleo, manto, crosta, hidrosfera, atmosfera. E na crosta terrestre a gente também tem a biosfera, que é o conjunto dos seres vivos, tá certo? Então vamos lá na página 48, hidrosfera e atmosfera. Quando a gente pensa em hidrosfera, a gente pensa em toda a água do planeta e você já sabe, né? O nosso planeta, visto do espaço, é muito fácil de identificar a água. O planeta, ele é azul, boa parte pela presença da água. Então nós temos a impressão que nós temos muita água no planeta, o que não é verdade, né? Por que não é verdade? Ah, porque essa água nem sempre é acessível e boa parte dela não é de água doce. Então nós utilizamos a água doce. Veja lá o gráfico na página 48. De toda a água presente no planeta, 97,5% de água salgada, 2,5% de água doce e desse total de água doce a maior parte em geleiras, é uma água congelada, 31% da água doce líquida e somente uma partezinha dessa é a água superficial, a água que está acessível nos rios, né? Nas nascentes. Então, por isso que é tão importante preservar a água do planeta. Vamos lá falar um pouquinho da atmosfera. Tem uma RA bacana para você acessar ali sobre a atmosfera e daí as pessoas começam a pensar que a atmosfera ela é enorme. Ah, porque tem o planeta e tem uma camada gigante de ar em volta. Veja ali na página 44, né? Até essa imagem dá uma impressão que ela é enorme. Mas vamos pensar no planeta Terra, ela seria mais fina, muito mais fina do que esse papelzinho que eu tenho aqui na minha mão. Olha só. Já imaginou isso? Mais fina do que este papelzinho é a atmosfera na realidade. Então, a atmosfera, ela é uma proteção importante, ela é um motivo de termos vida na Terra, a presença do oxigênio, a presença da água na atmosfera garantiu a vida desde os primórdios, desde o princípio, mas a atmosfera ela não é uma grande camada considerando toda a estrutura do sistema terrestre, tá bom? Ali a gente vai ver um pouquinho da característica da atmosfera.
troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera, que já é o contato, né, com o próprio universo. Olha lá, presta atenção, os aviões, eles ficam no limite ali da troposfera. Então, quando a gente vê as nuvens, a gente tem a impressão que as nuvens estão muito distantes. Na verdade, elas estão na primeira camada da atmosfera. E se você já andou de avião, você deve ter percebido que você voa acima das nuvens, né? Então, os aviões voam ali no limite da troposfera. Na estratosfera, voam os aviões a jato. E os ônibus espaciais, então, eles vão para fora da atmosfera, voam muito, muito alto, a 600, 700, milhares de quilômetros de distância da crosta terrestre. Lá na página 50, você vai poder sistematizar, retomar a atmosfera e a hidrosfera como camadas fundamentais do sistema terrestre. E no livro de atividades, aqui a página 27, para você finalizar os estudos dessa semana. Para finalizar, fez o livro de atividades, retoma aqui para a sessão Hora de Estudo. Hora de Estudo você já sabe, é sempre uma sessão que revisa o capítulo todo. Então você vai fazer a página 52, 53 e 54. Lá no ON você também vai encontrar uma trilha chamada Camadas da Terra, onde você pode verificar, será que eu aprendi tudo mesmo sobre as camadas da Terra? Vai lá, confere, depois o seu professor pode acessar e ver também o seu resultado, tá certo? Bons estudos e até a próxima semana!